na comunicação social. Nos tempos que correm, praticamente só a crise é que tem lugar nas páginas dos jornais, mas eu penso que a questão da educação deve ser chamada precisamente neste debate sobre a crise. A crise, enfim, que nós vivemos tem, como é óbvio, uma história, tem responsáveis, mas mais importante que isso, talvez no debate de hoje, devemos analisar para que é que a crise está a ser usada, para que é que a crise está a servir no panorama político nacional e quais as ameaças que, de facto, esta crise traz também ao setor da educação. Infelizmente, não foi preciso, e o PS não precisou de esperar pela crise para encetar um conjunto de reformas agressivas e profundas a nível do sistema educativo durante os últimos 6 anos de governação, seguindo uma lógica que, aliás, enfim, que à direita também é muito cara, que é a de emagrecimento do Estado, de ataque dos serviços públicos, de ataque da função pública e, designadamente, dos seus trabalhadores. E, portanto, o cenário que temos de crise internacional, em que agentes estranhos ao país vêm impor mais contenção, mais austeridade, mais cortes, não é de todo favorável a repor, digamos assim, ou corrigir os retrocessos aos quais assistimos nos últimos anos a nível educativo. Infelizmente vêm abrir a porta ainda mais ao acentuar uma política que não tem resolvido os problemas da educação, assim como não tem resolvido os problemas da economia nem do déficit. É uma economia de pauperamento nacional, que nos coloca cada vez mais na dependência dos outros países. Eu penso que a educação deve ser vista não como uma despesa, nem como um custo que se tem de cortar, mas como um investimento que é fundamental para ultrapassar também esta crise. Basta ver os parceiros e os países que vão conseguindo, digamos assim, manter-se à tona da água e têm melhores índices de produtividade, etc., de certeza absoluta que não é à custa, designadamente na Europa, de baixos índices de educação ou de formação, designadamente dos seus trabalhadores, mas também dos empresários que criam emprego nesses países. E, portanto, nós temos que perceber, quando estamos a falar de educação, o que é que queremos. Se queremos e estamos, de facto, a defender a escola pública, não apenas nas palavras e nos discursos, nas declarações de intenções, mas nas nossas propostas estamos, de facto, a defender a escola pública ou estamos a defender outro modelo, outra coisa qualquer. E, portanto, é muito importante perceber, em termos de políticas de investimento, se estamos a cumprir a Constituição da República Portuguesa, se estamos a cumprir a Lei de Base do Sistema Educativo, que são 2 instrumentos fundamentais, não só para respeitar e fazer, enfim, cumprir direitos fundamentais da população portuguesa, mas também para garantir um desenvolvimento sustentável e equilibrado do país, para só assim conseguir vencer esta crise. E, portanto, onde é que nós nos encontramos após 6 anos de reformas profundas, reformas socráticas? Vimos a imposição com muita força do economicismo no Ministério da Educação. E penso que esta é a linha basilar que está por detrás de todas as reformas profundas que o sistema educativo conheceu em Portugal. Um economicismo, um economês, um privilegiar da gestão e do administrativo sobre o pedagógico, quando precisamente a Lei de Base do Sistema Educativo prevê exatamente o contrário. E, portanto, infelizmente, essas reformas, e são muitas, não contribuíram para aprofundar a escola pública de Abril. Não se democratizou mais a escola, não se qualificou mais a escola, não se respeitou a autonomia, não se melhorou a igualdade de oportunidades nem a inclusão das escolas, não se dignificou os profissionais que fazem a educação no nosso país. Não se democratizou, desde logo, a nível do que se impôs em termos de gestão dos estabelecimentos de ensino. E eu recordo com a imposição de um diretor, sinceramente, à frente da gestão dos estabelecimentos de ensino, quando a lei anterior já permitia que fosse esse modelo. Só que 98% dos estabelecimentos de ensino não escolheram esse modelo. Mas foi imposto, como não foram às boas, como se dizer, foram às más. O governo impôs que tem mesmo de ter um diretor com o discurso da responsabilização. E com isso retirou, de facto, a democracia da escola, diminuiu-a, sinceramente a nível do conceito pedagógico, diminuindo competências,
com consequências profundamente graves, do nosso ponto de vista, que não vieram a melhorar o funcionamento da escola. Não se qualificou, designadamente, com a redução de meios, com a redução de tempos, de horas disponíveis, com a deslectivação de matérias, com o recurso ao ensino extracurricular, com uma burocracia que aumentou nas escolas, roubando tempo, de facto, aos professores para preparar aulas, para se dedicarem à sua atividade fundamental, que é ensinar. Não se respeitou a autonomia, designadamente a nível do modelo de gestão que foi imposto, mas também quando se retira a possibilidade das escolas fazerem escolhas efetivas porque não têm meios para o fazer. Não se melhorou a igualdade de oportunidades nem a inclusão, designadamente a nível das necessidades educativas especiais. Setor em que se viu profundamente reduzidos os apoios, com a restrição, através de critérios de natureza clínica, na seleção dos alunos, mas também quando se pretende um objetivo que é correto e que devia ser prosseguido, o aumento do número de frequências, portanto, no ensino escolar, com a redução de meios. E depois com sistemas que deveriam ser, de facto, enfim, dignificados, que deveriam, de facto, ter um lugar no nosso sistema educativo, como é a questão das novas oportunidades, como é a questão do ensino profissional, que pode ter um lugar, mas que é remetido pelo governo PS como, enfim, uma última rácio e uma solução para cobrir as deficiências que vamos aumentando no sistema educativo normal. Não se significou os profissionais, obviamente, com um processo que, aliás, foi transversal a toda a função pública de redução de direitos, de congelamento de salários, tentativas de impedir a progressão nas carreiras, um sistema de avaliação que todos nós conhecemos, burocrático, injusto, que vai lançar, enfim, a confusão nas escolas, com um sistema de cotas que é contraditório com a questão do mérito que foi anunciada, com um aumento cada vez maior da burocracia e o afastamento dos professores da sua atividade letiva, que veio a conduzir a que a escola hoje em dia, de facto, esteja pior do que estava antes destas reformas. E, portanto, face a isto, é importante fazer escolhas, é importante saber o que queremos. E é importante perceber o que os partidos estão a dizer. Se vão, de facto, alterar este sentido de coisas, este rumo que tivemos, em que conhecemos até hoje, e se depois, no dia 5 de junho, vai haver condições para termos uma escola pública diferente, mais forte, ou se vamos continuar esta cena de agravamento. E eu acho importante olhar para os programas dos partidos e para aquele que é o programa também unitário dos partidos à direita, digamos assim, dinamicamente PSD, PS e CDS. A Cília Honório já falou e é de facto, é preciso não perder isto de mente, nem da mesa do debate. Este memorando de entendimento que foi assinado da Troika é muito claro, é terrivelmente claro, não deixa qualquer margem para dúvidas. Número 1, reduzir custos na área da educação. Reduzir custos na área da educação, como se tivéssemos vindo a aumentá-los nos últimos anos. Poupar milhões de euros na área de educação. Racionalizar a rede escolar através da criação de agrupamentos de escola. Número 4, redução das necessidades de pessoal. Como é óbvio, porque de facto a educação é um setor que é feito de massa humana, em que pessoas ensinam outras pessoas, e aí de facto estão os custos da educação. Quem olha para a educação de um ponto de vista de despesa e com uma visão economicista, é claro que a lógica é cortar despesas de pessoal. Independentemente das tarefas que são pedidas à escola, cada vez mais, independentemente da função vital que a escola e a educação desempenham no desenvolvimento da sociedade, independentemente de tudo isso, está a economia a falar mais alto e a ordenar que se cortem mais e mais na educação e na escola. E, portanto, não se deixem enganar, e teremos certamente a oportunidade para discutir, porque dali nas próximas intervenções virão certamente enfim, as respostas e os comentários àquilo que nós, entretanto, viemos a dizer. Quando se fala na qualificação dos portugueses como uma prioridade, de que é que estamos a falar? Quando se fala do aumento da frequência dos alunos e do alargamento da escolaridade obrigatória, sem dar os meios para o sistema educativo cumprir essas missões, de que é que estamos a falar? Quando o PSD fala da alteração da lei de base do sistema educativo, e nós ainda nos lembramos qual foi a alteração que o PSD, quando estava no governo, propôs da lei de base do sistema educativo, e que felizmente não foi para a frente,
que é que estamos a falar? Ou, no entretanto, já há algo esquecido, proposta de revisão constitucional que o PSD apresentou na área da educação. Portanto, temos de terminar. Eu não tenho dúvidas que a escola que a direita propõe é uma escola pelo menos escola pública, uma escola mais fragilizada. É uma escola que não cumpre, certamente, os desígnios da Constituição e os desígnios que temos para o desenvolvimento da sociedade. A escola pública não encaixa no programa da Troika, nem no programa das direitas, e a escola pública precisa ser defendida. E podem contar com os verdes para essa defesa. Muito obrigado.